Estamos aqui com a Alana e a gente acabou de oferecer um curso para professores, que foi o Trajeto, e a gente vai conversar sobre as dores e as delícias de ser professor. Sim, essa profissão tão peculiar e que muita gente se indaga, né? Por que vocês foram parar nessa carreira? Deixa eu pegar o cabelinho pra cima. Lá em casa. Eu não gostava, porque se ela tá fora do padrão, Esse negócio ela é de a exigência de que mulheres Não é mais um mimimi como todo mundo acredita. Como é que você virou professora? Olha, para falar a verdade, eu nem sei responder essa pergunta direito. Eu tenho algumas hipóteses, né? Eu acho que a primeira hipótese é que a questão da linguagem sempre foi muito natural para mim. Desde pequena, eu tenho muita facilidade com leitura, com escrita. Tenho a clássica cena de dar aula para as bonecas, né? Com quadro de giz, aquilo tudo que é bem clichê. Mas sempre foi bem natural para mim, o aprendizado de linguagem, mesmo dar aula particular para colega, esse tipo de coisa. Ok, isso é uma hipótese. A outra hipótese é que na hora de escolher a carreira, eu estava dentro da área da comunicação e da linguagem como um todo. Eu pensei em ser jornalista por bastante tempo, até que eu conversei com uma jornalista na época da Rede Globo Minas, que foi lá no bairro fazer uma matéria, e quando ela me contou da dureza da profissão, eu desisti na hora. Aí eu pensei, gente, por que eu não conversei com o professor? Tô brincando, né? Mas assim, eu eliminei a carreira do jornalismo. E aí, na hora de decidir pela letras mesmo, eu não sei, assim, meu cérebro apagou esse momento. Mas eu acho que tem, sei lá, não sei se eu acredito em dom, destino, eu não sei, sou meio... não sei, sou meio cética para essas coisas, mas talvez tenha algo disso também envolvido. Tá, então você não lembra do momento da escolha em si, do marcar o xizinho na inscrição do vestibular? Não, mas na hora que a carreira começou, a coisa fluiu tão natural, e estar dentro de sala de aula e ensinar é algo tão espontâneo para mim, que aí eu virei a chavinha e falei, eu acho que é isso mesmo. Então acho que a pré-escolha, assim, não funcionou muito bem, mas na hora que a carreira começou, a coisa engatou e fluiu com naturalidade. Então eu acho que eu aceitei, é isso mesmo. Tá. Você estava falando da aula particular, eu acho que eu comecei também muito nesse sentido de gostar de dar aula. Eu, durante um tempo, precisava de grana, dava aula particular, era boa aluna, dava aula particular para uns amigos que não eram tão bons alunos assim. De todas as matérias? De todas as matérias. Isso para mim foi um problema. Porque eu era muito boa também nas exatas. Então, física é a minha paixão, eu amo física. Oi, Thales, tudo bom? Lembra de mim? E aí, física, matemática, eu só não gostava muito de biologia, não é muito a minha. E aí, letras especificamente, é porque eu tive um professor, a gente até trabalhou com esse professor depois, que era o professor Jair Corgozin, que foi meu professor de ensino médio. E eu lembro dele entrar numa sala de aula, que era a minha sala, que era o primeiro ano C. A gente era muito agitado, e pela postura, pelo jeito que ele falava, ele conseguiu todo mundo ficar quieto. Assim, gente, como é que alguém consegue fazer isso? E aí eu lembro de uma sensação de querer ser aquela pessoa, de conseguir domar a minha sala. E aí escolhi letras, ele trouxe textos assim que revolucionaram o meu jeito de ver o mundo. Assim, gente, eu quero apresentar outros mundos para outras pessoas. Eu acho que todo professor tem professores inspiradores, né? Eu tenho algumas figuras durante a minha vida de professores que cada um com seu jeito, né, com seu detalhe, me fizeram a professora que eu sou. Mas eu me recordo também de um professor no ensino médio, Rogério Barbosa, que trouxe um texto teórico pesado para a gente, chamado A Literatura contra o Efêmero. Lembrei do Humberto Eco no texto. E eu me deparei com o texto e falei, gente, mas que negócio maravilhoso. E era difícil demais, né? E aquele professor, realmente, ele também virou uma chavinha para mim, sabe? A chavinha da dificuldade da leitura, mas ao mesmo tempo do prazer da leitura. Tive vários outros, né? Mas eu acho que a professora que eu sou é uma junção, né? É um combo dos bons professores que eu tive na vida, que eu tento me inspirar neles. E aí, então vou falar do meu texto, que era um texto que o Jair deu no primeiro ano do ensino médio, que era o Tudo que é Sólido desmancha no ar, do Marshall McLuhan. E eu falei assim, gente, que coisa louca, eu nunca pensei em nada parecido. E eu acho que eu nunca mais fui a mesma pessoa. Então, eu acho que a gente quer isso, né? Causar esse efeito de transformar e tal. Próxima pergunta. Você se lembra da sua primeira experiência em sala de aula? Assim, a sala é sua? Lembro.
Mas você diz como professora oficial da sala, né? Não como substituta, Primeira ou vez monitora. de todas, assim, virgem de sala de aula. Sim, me lembro, em 2010, foi paralelamente em 2 escolas, eu dava aula no 6º ano em uma escola e no 1º ano do ensino médio em outra. Engraçado, né? Que fluiu muito natural para mim. Eu não consigo me lembrar de uma dificuldade absurda, de uma insegurança absurda. Claro que no início, e isso eu sinto todos os anos, até as turmas de hoje em dia, assim, primeira semana de aula dá um frio na barriga, né? Dá um desespero. Mas assim, eu assumi a profissão com uma naturalidade. Então eu não me recordo de nada traumático do início, pelo contrário. Eu me lembro de muita paixão no início, de nossa, sala de aula é um negócio legal, né? E acho que até hoje, na verdade, quando eu penso no lado pior da profissão, ele não é dentro da sala de aula. A sala de aula é o melhor momento da profissão. A sala de aula me dá uma sensação de eu tô no meu elemento. Eu comento isso muito com as pessoas, a gente já conversou sobre isso. Eu sou capaz de dar 10, 12, 14 aulas. Começo a dar aula de 7 da manhã, termino 10 da noite. Normal. O que me dói é o que está fora da sala. É o extra classe. Então vamos conversar. Quais são as dores de ser professor? A minha primeira dor é o extra classe. Eu sei que pode parecer muito limitado isso, né? Mas as horas de correção de prova, as horas de preparação de aula são muito extenuantes e elas nos privam de uma série de rotinas que a maioria das pessoas tem, né? Então, por exemplo, no final de semana tem um churrasco no sábado à tarde, um churrasco no domingo na hora do almoço, eu não posso ir, porque eu tô atolada em provas e tenho que preparar as aulas da semana. Então, isso me dói muito, assim. A gente trabalha muito dentro e fora de sala também. Me dói muito a desvalorização social do professor também. Nesse momento histórico em que a gente vive, o momento, né, do governo Brasil, tudo que vem acontecendo socialmente, eu acho que pouco a pouco vai destruindo mais a vontade, né, dos jovens de serem professores, o olhar da sociedade sobre a gente, essas discussões sobre escola sem partido. Me dói muito o lugar em que o professor está sendo colocado. Eu ia até te fazer essa pergunta, que é como é ser professora no momento atual, né? Assim, quando a gente escolhe ser professor no Brasil, a gente não espera ficar rico, famoso e ter uma vida de luxo e glória. Mas está especialmente difícil, né? Dinheiro e valorização financeira à parte, a questão social. Você percebe que o professor foi perdendo status como profissão? Olha, de carreira eu tenho 14 anos, né? Claro que é um tempo pequeno para eu fazer afirmações muito taxativas, mas eu acho que se eu comparar a minha geração como aluna com a geração dos meus alunos, que não é tão distante assim temporalmente, eu já vejo uma perda muito grande de prestígio, de autoridade. Eu não estou falando autoridade no sentido ruim, né? De professor ser a única voz a ser ouvida e o aluno até porque não não poder é o nosso perfil ser não é o nosso perfil, né? Não é autoridade no sentido autoritário da palavra. Mas eu vejo diferença, né? Eu também não gosto muito, não sei se te incomoda, eu não gosto muito de me colocar como professora num lugar de mártir. De modo algum. Esse discurso me incomoda, do tipo, olha eu aqui nessa carreira de sacrifício, olha como que eu entreguei minha vida para isso. Esse discurso muito martirizado e que nos coloca numa posição de vitimização, ele me incomoda, porque eu acho que, em certa maneira, inúmeras carreiras, né, se não sei se é arriscado dizer isso, a maioria delas estão em situação muito difícil socialmente falando, precarização, né? em vários De precarização de relações de trabalho. Eu acho que são poucas carreiras, profissões, cargos privilegiados hoje em dia, né? Que a gente pode falar assim, nossa, esse trabalho, né, é mais dignificante, é remunerado de forma adequada, ou tem condições sociais e aceitação adequadas. Então, eu não me coloco muito nessa posição de mártir, não. Mas eu tenho uma preocupação que é de curto prazo, inclusive, que é com as novas gerações, né, que tem que se tornar professores. Então, as novas gerações que vêm por aí, a gente vê uma crise muito grande nessa formação de professores, de pessoas querendo entrar para as licenciaturas. Como que vai ser nos próximos anos? Ó, a Alana apareceu com uma ideia aqui. Qual que é a ideia, Alana? A ideia é que a gente troque uma pergunta, que a Jana me defina como professora, a partir de alguma característica que ela acha que é marcante em mim, e que eu faço o mesmo com ela. Bora, então? Bora.
Posso começar te definindo? Pode, espero que você não roube a minha palavra. Vai lá. Eu te definiria com entrega. Entrega em vários sentidos. Entrega em termos de produtividade, de dar conta dos compromissos, de entregar o que é exigido. Mas entrega no sentido de alma. Eu acho que você se entrega à sala de aula, você se entrega ao aluno, você se entrega ao colega, você se entrega ao empregador. Você se entrega. A impressão que eu tenho é que você vive de fato a docência. Então a palavra seria entrega nos dois sentidos. Tanto nesse sentido mais técnico, concreto, quanto no sentido abstrato e amoroso da palavra. Ah, que lindo! É a palavra que eu pensei é parecida com a sua um pouco. Talvez a gente se veja na similaridade. Eu pensei na palavra comprometimento. Eu acho você muito comprometida e eu acho isso muito bom, porque eu acho que o comprometimento ele traduz confiança, não só para o empregador ou para o aluno, mas para a equipe em que você trabalha. O comprometimento leva você a ser uma professora que, e isso eu admiro muito, que estuda o tempo inteiro, que tem uma sede intelectual, uma sede de ser sempre melhor, de trazer mais para o aluno, de trazer mais para si mesma também, né? E um comprometimento de carreira, né? Eu acho que você não pensa só em vencer o conteúdo agora, entregar o melhor para aquela turma, mas em construir uma carreira docente, em ser alguém que inspira outras pessoas, né? Eu acho que compartilhar esse conhecimento também pelas redes, pelos vídeos. Então, comprometimento é a palavra que, sei lá, eu associo a você com facilidade. Gente, a gente combinou, eu acho. É, combinamos. Somos parecidas, mas a gente é diferentes muito diferente, parecidas, mas né? muito parecido, eu acho. É Bom, então, neste momento cultural, a todos os vídeos eu sugiro leituras, filmes, seja lá o que for. Eu sugeriria, para quem quer entender o que é ser professor, ou entender o que nos levou à docência, assim, entender o que é ser professor hoje e sempre, eu começaria com um filme que eu não consigo assistir depois desses anos todos e não chorar, que é o Sociedade dos Poetas Mortos, que é um filme relativamente antigo, porque a gente tá ficando velha, né? Sim. Acontece. Mas tem na Netflix. Tem? Tem. E eu lembro de assistir Sociedade dos Poetas Mortos numa fita VHS. Tem na Netflix, as novas gerações podem assistir. E toda vez que eu assisto a esse filme, eu choro loucamente, assim. Pra mim, ser professor é mais ou menos aquilo. Eu tenho um parecido, que é o Escritores da Liberdade, de 2007, com a Hilary Swank. Sim. Que é uma história real de uma professora norte-americana que assume uma turma muito problemática e que por meio da escrita e da escrita da própria vida dos alunos, ela consegue mobilizá-los. E eu acho que tem algo de muito real ali, apesar de ser um filme bem hollywoodiano, bem cinematográfico, blockbuster, é um filme que mostra como que o professor consegue agir a partir de poucas coisas. Ele me emociona muito também. Tem um outro filme que tem a ver muito com a carreira docente, pra mim, que é o Ao Mestre com Carinho, que é um clássico também, todo mundo que é professor já assistiu. Sim. E o Ao Mestre com Carinho, pra mim, ainda tem um outro papel, porque é um professor negro. É verdade. Então tem mais uma camada de discussão que me interessa muito, e eu vi o Ao Mestre com Carinho pela primeira vez com meu pai. E meu pai colocou numa fita pra eu assistir, uma fita VHS. Não sei se vocês se lembram dessa tecnologia, minha gente. Rebobinava com caneta, Isso. Às vezes, né? Por quê? Porque ele sabia que eu queria ser professora e ele colocou o filme e falou assim, vamos conversar sobre ser professor. Vamos assistir. Porque meu pai não era muito confortável com a ideia de eu ser professora, ele esperava que eu fosse fazer uma carreira um pouco mais rentável, mas eu acho que ele entendeu que tinha a ver com a pessoa que eu era e que eu queria ser. Parênteses, você com certeza já foi desmotivada por alguém a ser professora, né? Nossa, semana passada. Quando eu passei no vestibular, um professor meu que eu admirava muito falou assim, você fez letras, que desperdício de inteligência. Uai, e eu chorei. Usaram essa mesma palavra comigo. Eu fiz vestibular, eu tirei uma nota muito boa no vestibular, dava para passar para medicina na época. É, mesmo caso. E aí um professor, não admirava tanto esse professor não, menos mal. E aí um professor virou para mim e falou assim, dentro de sala, para que você vai fazer vestibular? Eu falei, letras. E aí ele perguntou assim, quanto que você fez? E aí eu tinha que, se eu quisesse passar em medicina, eu tinha que fazer 100 na finada UFMG, vestibular da UFMG, e eu tinha feito 103. Aí ele falou assim, você vai desperdiçar a sua nota? Aí eu não soube responder, fiquei assim,
Deixar esse capítulo para trás, né? Lembrar de 2 outras sugestões aqui de cinema. Outra é Preciosa, um filme muito triste, mas que fala muito também sobre a potência docente. Se você não chorar assistindo a esse filme, você é uma pessoa ruim. É simples assim. E tem outro que é muito bonitinho também. Esse serve para você passar, inclusive, para os seus alunos, se você que estiver assistindo a gente for professor, que é o Clube do Imperador, que é um filme muito bonito, que mostra como que o professor tem um papel na construção da ética dos alunos. Eu acho muito bonitinho. Falar de dica também de livro, vamos? Vai lá. Eu trouxe 2 aqui. Acho que um deles é mais prático, que é o Aula Nota 10. Aqui estou com a versão 2.0 dele, que é um livro bem técnico, que fala sobre procedimentos, técnicas de sala de aula. Estratégias concretas. Estratégias bem concretas para a didática do professor de todas as áreas. É um livro, assim, muito legalzinho mesmo. E o outro é um livro, como disse a Jana aqui agora há pouco, para beira de piscina. É um livro de crônicas do Cortella, né, bem famoso, Mário Sérgio Cortella, que se chama Nós e a Escola. É um livro que ele publicou em comemoração aos 40 anos de docência dele. E ele reúne crônicas sobre a vida docente. É um livro muito leve, mas muito emocionante, assim, que aquece o coração. Então, acho legal. E falando sobre aquecer o coração, eu queria indicar um texto, que é um clássico. Todo mundo que é professor já leu esse livro, esse texto alguma vez, que é o Gaiolas e Asas, do Rubem Alves, que faz uma metáfora muito interessante se a educação e o professor exercem a função de gaiola ou de asa. Leiam, o texto é curtinho e maravilhoso. E já que a gente está falando do Rubem Alves, eu gosto muito de muitas das coisas que ele escreve sobre a docência. Vale a pena assistir um documentário sobre a obra e a vida do Rubem Alves. Não conheço. Que chama Rubem Alves, o Professor de Espantos. Legal. Que é sobre o legado do Rubem Alves para a educação. Sensacional, tem no YouTube. Sabe que tem o nome de uma crônica do Rubem Alves, que dá nome a um livro dele também, que eu acho que me norteia muito na profissão? Que é Ostra Feliz Não Faz Pérola. Eu acho isso tão potente, né? Não que o professor tem que ser um sujeito triste, angustiado, mas que a dor é parte do processo de crescimento, tanto do professor quanto do aluno. Então, ostra feliz não faz pérola, é preciso um incômodo, né? A areiazinha que entra pelo buraquinho, que tenta ser expulso o tempo inteiro e que vai provocar uma transformação até gerar a pérola. E que no fim, para ter esse momento de fechamento, né, o arco narrativo cumprido, eu acho que eu virei professora pelo incômodo que na época o Jair causou em mim. Eu acho que eu fui virar professora porque era um pedacinho de areia dentro da ostra. Incômodo, né? E eu acho que se a gente não se mantém incomodada, a gente não dá conta de permanecer na profissão. Um professor que não está incomodado e pensa em desistir e depois em recomeçar, eu acho que de fato não é professor, né? Você conhece algum professor que o tempo inteiro está certo da carreira? Não, né? Os que eu conheço são pouco professores. É verdade. E aí a gente termina polemizando. Beijo. Beijo, gente.